começou. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou Felipe Ribeiro Campos e obrigado pela presença de vocês. Eu separei aqui esse nosso mini curso em algumas partes, tá? Eu fiz uns slides, uma apresentação, uma parte mais teórica, tá? Tanto que no final vai ter as referências, já vai ter meu contato e tal, mas depois a gente volta aqui para essa conversa, porque eu vou mostrar alguns exemplos de livros, tá bom? E também pensei em alguns minutos no final para a gente conversar mesmo, quem tiver dúvida, quiser perguntar e tal, tá legal? Então, só eu recebi e-mail, né, aqui com um aviso que quem estiver assistindo o minicurso, no chat digitar o nome e assim, tracinho ouvinte, e depois eles vão pegar essa lista, tá bom? E é isso. Deixa eu ver. Aqui é minha janela. Tá. Vamos lá compartilhar aqui. Bom, para aqui, para mim já está aparecendo que vocês estão vendo. Flávio, confirma aí para mim, por favor. A gente está vendo, sim. Ah, tá bom. Obrigado. Então tá aqui, mini curso Oficina 9, o diálogo entre as palavras e... Só sair tirar um negocinho. O diálogo entre palavras e ilustrações em livros potencialmente voltados para crianças e jovens. Antes da gente começar realmente esse nosso papo, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou graduado em gravura pela UFRJ, na Escola de Belas Artes, especialista em literatura infantil e juvenil, também pela UFRJ, já pensando em literatura de terror para crianças, e eu pesquisei os monstros assustadores. Mestre em teoria da literatura e literatura comparada pela UERJ, e a minha dissertação foi sobre a cenografia de medo na literatura infantil e juvenil, pesquisando tanto texto verbal quanto a parte não verbal, as ilustrações. E atualmente eu sou doutorando em letras nos estudos de linguagem na UF, mas aí eu saí um pouquinho do terror, eu estou estudando a abordagem do tema da diferença nos livros ilustrados. Eu sou, além de pesquisador de literatura infantil e juvenil, sou professor, fanzineiro, escritor e ilustrador. E tenho interesse maior em literatura infantil e juvenil, literatura de medo, temas fraturantes, que são os considerados os temas difíceis de lidar, e histórias em quadrinhos e ilustração. Claro que também há algumas capas de trabalhos que eu fiz, são os mais recentes. Esse primeiro aqui, da mãozinha, é o Outra Chance, é um artbook, são algumas ilustrações minhas voltadas para o terror. Esse Você Tem Coragem é um livro de contos de terror infanto-juvenil. Esse cartaz aqui, o cinema do Tim Burton, começo desse ano teve uma mostra de cinema com filmes dele, e aí eu fui o ilustrador do cartaz e do material de divulgação. E esses outros livros são lançamentos, na verdade, da Bienal do Livro, que começa amanhã. 7 anos, sobre um menino que escreve a própria história dele, ele é o protagonista e o narrador também. É uma festa de aniversário monstruosa sobre monstros que se juntam para organizar uma festa.
Farol é sobre essa monstra lâmpada aqui que às vezes tem problemas com essa luminosidade na cabeça dela. E Coisinha à Toa é uma parceria com a escritora Flávia Cortes, que é sobre sentimentos que às vezes não sabemos lidar e tal. E esse livro aqui é até um caso que, de repente, que alguém queira ser ilustrador ou ilustradora, eu fiz primeiro as ilustrações e depois convidei a Flávia para fazer o texto. E a proposta dessa nossa conversa aqui, o curso, voltado para a área de literatura, propõe analisar de forma atenta o diálogo que emerge das imagens que surgem das palavras e das ilustrações em livros ilustrados, potencialmente voltados para crianças e jovens. E aí a gente usa esse potencialmente voltado porque todo mundo pode ler literatura infantil, tá? Inclusive criança. Então, a gente tem estudado, tem lutado para que a literatura infantil e juvenil deixe de ser livrinho, historinha, para realmente ser um tipo de literatura realmente com um valor literário, né? Vez ou outra, na própria academia, a gente sente um pouquinho de preconceito com a literatura infantil juvenil, mas dos tempos para cá tem surgido ou crescido os grupos de pesquisa voltados para a LIGE. Então, é sempre interessante que apareçam realmente novos pesquisadores. As parcelas verbal e visual, mesmo apresentando diferentes estruturas, caminham juntas para melhor contar uma história. Por isso que faz o trabalho do ilustrador ser importante é a capacidade do artista de criar outra narrativa, ampliar o significado das palavras que saíram da mente do escritor, desdobrar acontecimentos, adicionar diversas informações e, por vezes, seguir completamente em outra direção, mas mantendo de alguma maneira conexão com sua base. Uma coisa que eu vou falar assim logo no começo é que às vezes a gente vê assim, livro tal do autor X e ilustrador Y. Bem, os dois são autores. Tem o autor da palavra e tem o autor da ilustração. Então, tem também discutido isso, em vez de falar autor, ilustrador, escritor e ilustrador, porque, afinal de contas, os dois são autores do livro, cada um na sua praia, na sua área, mas os dois são autores. E eu falo aqui também ali em cima, né? Imagens que surgem das palavras e das ilustrações. Porque as palavras também formam as imagens na nossa cabeça, no nosso pensamento, tá? Então, por isso que são imagens da palavra e as imagens que estão ali mais de forma mais visual, realmente, nas ilustrações. Linguagem universal, o desenho atravessa fronteiras e culturas e aborda, com a ajuda da parcela verbal, os assuntos que os livros se propõem a discutir. Então, é uma linguagem universal, né? Mas a gente tem que se atentar também para a cor, para que tipo de mensagem aquela cor tenta passar, se a gente está realmente pensando de uma forma ocidental, ou se do outro lado do mundo é de um outro jeito. Então, é interessante pensar também que essa, esse desenho, então ele vai ter também um pouco desse ilustrador que está lendo essa história e transportando para outro tipo de mídia, no caso aí o desenho. Eu falo aqui da teoria das ilustrações, eu trago alguns teóricos, a gente vai ler aqui um pouquinho o que eles falam, e vou discutir, vou conversar um pouco.
E aí, depois disso, eu falei um pouquinho antes, eu vou aqui encerrar essa apresentação e vou apresentar alguns livros mesmo, tá? Os literários. E acho que fica mais fácil de apresentar do que ficar realmente só na imagem da capa. Então vamos lá. Abrimos um livro ilustrado, olhamos o sonho dentro do livro. Entretanto, de uma maneira ou de outra, somos afetados pelo seu formato, textura do papel, a direção na qual as páginas são viradas. Os aspectos físicos do livro podem limitar a imaginação do artista, mas, por outro lado, podem se tornar um novo ponto de partida para a imaginação. Após cairmos dentro de um livro e voltarmos como de um sonho, o livro como objeto nos parece totalmente diferente. Então, quando a gente pega um livro para ler, a gente meio que assina um contrato com o escritor, com o ilustrador, a gente vai ler aquele livro e vai mergulhar nesse universo que o livro propõe. E isso desde a capa, a gente vai ler a capa, a quarta capa, ver ali como é que é a sinopse, vai ver se a ilustração de repente chama atenção, se você for uma pessoa mais visual, de repente a ilustração chama atenção. No meu caso, que eu sou ilustrador também, então eu vou ver a técnica, vou ver se eu gosto, se eu acho bonito, se tem a ver com o tema. Vou ler a sinopse, poxa, legal, esse tema me interessa, essa história pode me interessar e tal. E aí, se tiver orelha, você vai ler a orelha, vai ver. Quem, às vezes tem um pouquinho mais de história ali da sinopse, às vezes tem a biografia dos autores, e depois vai para a folha de rosto e tal. Então, assim, é sempre um convite, esse contrato que a gente assina com esses autores, assim, vou ler e vou mergulhar nesse mundo e vou acreditar em tudo que tiver aqui. E isso, as dimensões do livro ajudam, se ele é muito grande, se ele é muito pequenininho, se você lê, se você tem que virar uma coisa diferente para ver as informações, se ele é muito só de dobra, ou se é uma encadernação diferente, se são papéis diferentes. Então, por mais que a Suzili fale aqui que a materialidade do livro ela limita a imaginação do artista, por outro lado, essa materialidade também dá muita liberdade para fazer criações diversas. E essa é a primeira forma de apresentar um livro, é a forma como essa obra chega no leitor. Tem aqui uma outra citação: desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções, ideias são tentativas de aproximação do mundo. Desenhar é conhecer-se, é apropriar-se. Quando a gente desenha, eu não sei aqui se todo mundo aqui desenha, escreve ou só pesquisa, só, né? Entre aspas. Quando a gente ali desenha, tá botando muito do nosso mundo, da nossa visão do mundo para a arte. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, Charrodot, que é um dos teóricos que eu estudo na semiolinguística, é essa semiotização de mundo. Existe esse mundo bruto que a gente vive, e aí o artista vai pegar algo que interessa, vai olhar de uma forma muito pessoal e vai usar materiais para colocar isso no papel. O Charrodot fala isso com fotografia, né? O ângulo, dependendo da pessoa, se pode apresentar várias coisas, de repente a pessoa tá muito focada, ou se é uma foto que mostra mais do que está em volta, já é um efeito diferente de emoção que causa na pessoa que está assistindo. Então, se a gente pega esses conceitos da fotografia emprestados para usar na ilustração, também tem isso. O ilustrador ele vai usar materiais que ele se dá melhor. A técnica pode ser qualquer uma, pode ser lápis, grafite, nanquim,
aquarela, lápis de cor, colagem, a própria fotografia, montagem digital, colagens mesmo de você recortar várias imagens e livros, revistas e sobrepor. Então, assim, a técnica é muito pessoal, isso também ajuda a contar a história a partir desse verbal, né? Então, é isso, desenhar o mundo é se conhecer e se apropriar. Você está se apropriando daquelas informações e vai transformar e vai devolver outras totalmente diferentes. Eu pensei nessa apresentação, como eu tenho essas várias funções aí, né? Eu pesquiso, eu também desenho, escrevo. Então, pensei muito na diversidade de pessoas que pudessem estar assistindo essa minha oficina hoje, tá? Então, eu tô meio que jogando assim, tanto para a pessoa que pesquisa, que se interessa, que é leitora, mas também estou pensando nessa pessoa que é ilustradora, que é escritora, e pode também aproveitar um pouquinho do que eu estou dividindo aqui. Tinha falado do Charrodot, né, no outro slide, e eu falo aqui de narrativa, porque narrativa pode ser tanto a narrativa verbal quanto a não verbal. Ele fala que para que haja essa narrativa é necessário um contador que tenha uma intencionalidade de transmitir algo para o destinatário. Então, se eu sou, eu falo, né, esse ilustrador que é um contador de história, ele tem uma intencionalidade de passar essa história para o destinatário ideal, que vai ser um leitor, tá? Às vezes, esse leitor ideal, ele vai bater com o leitor real, que vai pegar o livro para ler, para estudar, para se divertir, enfim. Às vezes, o leitor, o meu destinatário, o ideal que eu estou pensando nesse destinatário, ele pode não ser o real, tá? Então, mas toda vez que a gente conta uma história que está ali, quem está escrevendo, quem está ilustrando, essa pessoa está pensando num destinatário, tá? Então, e essa intencionalidade. Então, se é uma história, por exemplo, vou falar algo que eu gosto, que é uma história de terror, então a minha intenção é causar medo no meu leitor, tá? Então, sempre tem, ou vai passar uma mensagem, aquela moral, essas coisas todas, tá? Sempre precisa dessa intenção. A narrativa é uma totalidade, descrevendo ações e qualificações. Então, a narrativa ela é uma história que ela tem começo, ela vai passar, vai ter várias ações, vai ter vários acontecimentos, e esses acontecimentos eles vão se ligar até chegar num final, tá? E aí, descrevendo as ações, é descrever mesmo o que está os personagens e essas ações, esses acontecimentos, essas qualificações. Isso é o de qualificar, é o de dar nome, é de mostrar como é que é, de descrever, tá? Então, assim, a gente precisa desse olhar. Você não vai apenas descrever uma cena, você vai colocar adjetivos ali para que essa narrativa ganhe um corpo maior, tá? E o modo narrativo constrói um mundo que se desenrola por meio de uma sucessão de ações que se influenciam umas às outras e se transformam no encadeamento progressivo. Foi o que eu falei, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, até se encaminhar para o final e aí, finalmente, terminar, tá? Precisa disso para ter esse modo narrativo. Ok. E aí, falando dessa relação, que é realmente esse nosso objeto maior aí nessa conversa, né? Essa relação entre os textos verbal e não verbal. Eles têm três tipos. É claro que se a gente pegar um livro ilustrado, que é mais voltado realmente para os menores,
a gente vai entender que tem muito mais ilustração do que palavra, tá? E aí pode ter também um livro que tenha 50-50, né? E aí depois vai ficando infanto-juvenil, tem mais palavras, tem mais texto verbal e tem menos ilustração. Até porque, em algum momento, convencionou-se que livros com muitos desenhos são livros para criança, aquele tal do livrinho que eu falei lá no começo, né? E livros com mais texto verbal seriam textos para leitores mais fluentes e tal. Tudo bem, mas acaba que pega um pouco isso que eu falei desse preconceito com a literatura, que um livro com muita ilustração ele pode ter uma profundidade realmente muito grande, né? Mas quando a gente tem aqui essa relação, essa conversa entre os textos, ela pode ser de redundância quando os conteúdos narrativos se encontram sobrepostos. Uma dessas vozes é normalmente dominante. O que é isso da redundância? Então, a ilustração ela está apenas transformando para o visual o que está escrito na parcela verbal, tá? Então ela não se desprende, ela apenas mostra o que já está escrito ali. Então, ela meio que copia. E de todas essas que a gente vai falar aqui agora, é a menos interessante, porque pensando realmente no conceito de que são duas narrativas que andam juntas, então a ilustração só fazendo o que o verbal está fazendo não é muito legal. De colaboração, quando o sentido maior surge da articulação entre os dois textos, e aí sim, a ilustração ela vai trazer elementos para o verbal. De repente, um personagem que só aparece no desenho, pode ser algumas informações ali, a caracterização, né? De repente, a descrição que está no verbal, ela é extrapolada no, no visual. Então, é quando a ilustração ela ganha realmente mais relevância e ela ajuda realmente, ela anda junto de mãos dadas com esse verbal, tá? Então, ela ganha esse sentido maior. E da disjunção, quando duas narrativas paralelas em contradição que abrem caminhos para diversos pontos de vista. Vai ser uma história, eu até trouxe aqui um exemplo, depois eu mostro, que o verbal está indo para um caminho e o, o não verbal está indo para outro totalmente diferente, né? A parcela visual está indo para outro caminho. Mas por que isso? Quando a gente lê uma coisa e vê outra na ilustração, vai causar ou um efeito de comédia, ou algum efeito assim que, ué, o que está acontecendo aqui, né? Porque aqui está falando um negócio e a ilustração está mostrando outra coisa. Então, ela, por mais que ela esteja, pareça a princípio, né, que elas não estejam ali conversando, elas estão em caminhos diferentes justamente para que alcance um outro ponto de vista, tá bom? Bom, falando algo um pouco mais prático aqui do desenho, tá? Mas a gente também precisa pesquisar isso até para entender o que a gente vai estar analisando, falando do desenho mesmo, da técnica do desenho, tá? O ponto é o primeiríssimo contato do lápis ou da caneta, do lápis cor, com o papel, tá? Então, é aquele ponto. Você botou o lápis, a caneta no papel, soltou, vai ter aquele ponto. Então, ele é o primeiro contato, tá? Claro que a partir desse ponto, você pode ter técnicas de ponto, né? Tem aquele pontilhismo que a gente já fez muito na escola e tal. É uma técnica também. E aí tem a linha. A linha nada mais é
do que a junção de vários pontos muito juntos um do outro, tá? E aí que tem um, um trechinho aqui. A linha formaliza a marca do artista. A linha fica encarregada de uma tarefa específica e passa a existir por si só. A própria linha, ela é uma abstração do desenho, a gente não tem a linha na realidade, né? Mas essa linha ela traz também uma carga de emoção também. Se você faz uma linha mais arredondada, vai trazer uma ideia de mais fluidez, de romantismo, de coisas mais leves e tal. Se você faz uma linha muito reta e aí depois com várias pontas, e aí vai dar uma ideia mesmo de raiva, de agressividade. Então, esses elementos, mesmo que assim a princípio sejam simples, eles trazem uma carga ali de emoção, tá? E é interessante ver como é que esse desenho ele é usado nas ilustrações. A tridimensionalidade se dá pelas diferentes áreas claras e escuras do desenho marcado onde há luz e sombra. E aí que eu estou falando especificamente de não apenas de linha, mas da Ashura, né? O que é a Ashura? Quando você faz várias linhas uma do lado da outra, e aí depois você muda o sentido dessas linhas, e aí o que fica mais escuro dá uma ideia realmente de sombra, e o que está com menos linhas, fica mais claro e dá uma ideia de tons de cinza também, tá? E no caso, se você estiver ali usando outras técnicas para diferenciar o que é claro, o que é escuro, e aí essa tridimensionalidade que, na verdade, a gente engana o nosso espectador, porque o papel é plano, né? E aí, a partir de técnicas de desenho, você consegue botar essa tridimensionalidade na ilustração. Então, tem a impressão que tem algo lá atrás e coisas que estão mais para frente. E aí, não é muito aqui o nosso objetivo hoje, mas para mostrar realmente que com o desenho dá para ter essa ideia de tridimensionalidade, de espaço, e que isso também, dependendo do cenário que você for desenhar, ou que o ilustrador desenhou, realmente dá essa sensação de um espaço maior e, de repente, solidão, tristeza. E aí a gente vai para os símbolos, né? Que também é um assunto bem interessante. Vou falar um pouquinho de cores, porque as cores elas ajudam muito nessa sensação. As cores passam sensações, né? Então, dependendo da palheta utilizada ali pelo ilustrador, pelas cores que ele utiliza, ele consegue transmitir uma personalidade, ele consegue transmitir um sentimento, sensação de perigo, de tranquilidade. Então, é legal a gente estudar essa combinação de cores, porque também ajuda lá na hora da gente analisar as ilustrações e se essas ilustrações estão conversando direitinho com o texto verbal, tá? Aqui na imagem tem o círculo cromático, então a gente aqui tem as cores e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. As cores primárias são realmente as cores puras que a gente chama, tá? Então é o ciano, que é esse azul aqui, o magenta, eita menos aqui, magenta e o amarelo. A gente estudou na escola, né, que as cores puras é azul, amarelo e vermelho. Não, vermelho já é uma mistura, tá? Tanto que tem aquele videozinho lá da menininha lá com a professora, né? Com a mão azul e a outra pintada de vermelho. Ela tenta misturar para dar roxo e não dá roxo, sai um marrom lá, né? Porque o vermelho já é uma cor misturada, ela não é pura. Se ela misturasse o azul com o magenta, que é esse rosa aqui, né? Ela conseguiria o lilás ou o roxo.
E as cores secundárias, que são as misturas das cores primárias, tá? Então, o verde, o lilás e o alaranjado, que a gente fala também laranja, tá? Então, a mistura acontece da seguinte forma: o amarelo, que é uma primária, com o magenta, que também é uma primária, vai dar o laranja, tá? Que é uma cor secundária. Então, mistura de duas primárias, a gente consegue uma secundária. O amarelo com o ciano, o verde, e o ciano com o magenta dá o lilás. Ainda, aí eu trouxe o outro círculo cromático, né? Que eu acho que esse aqui ele é mais interessante para a gente, porque ele tem as linhas, né? Então, a gente pode classificar as cores pela disposição no círculo cromático. As cores complementares são as cores opostas. Com a informação sobre as cores complementares, podemos criar diferentes combinações, com contraste e agradável aos olhos, com 2, 3 ou 4 cores. Tá, complementares, então, são as cores que estão opostas, né? Então, assim, o magenta é complementar do verde, o lilás é complementar do amarelo, o ciano é o complementar do laranja, tá? Quanto mais distante essas cores estiverem do círculo cromático, maior é o contraste, tá? E aí é um contraste mais vibrante. E aí, quanto mais elas estão mais próximas do círculo cromático, menor é esse contraste, tá? Então, tem essa proposta aqui, ó, de uma combinação, né? Dessa combinação díade, tríade e tétrade, tá? Então, díade são das cores complementares, como eu falei. A tríade são as que também estão distantes, mas na mesma distância, né? Então, aqui o magenta, amarelo e azul, laranja, verde e o lilás, o vermelho, esse verde clarinho, e esse azul aqui mais escuro, e esse amarelo aqui mais escuro, né? Com o verde mais escuro, e esse rosinha aqui. E a tétrade também, que também são as 4 cores, mas pulando aí certas casinhas para a gente fazer essas combinações aqui, tá? E para quem está desenhando, como é que isso faz aqui, né? Diferença. O contraste, ele é o que facilita na hora de realmente você perceber o que é figura e fundo, tá? Então, se eu trago aqui as cores análogas, que são as cores que estão do lado do círculo cromático, vocês vão perceber que o contraste não é tão forte, tá? Então, ali, o verde azulado, o ciano azul, o ciano amarelo laranja, sabe? Então, assim, cores que estão muito próximas, a gente vai perceber que não dá um contraste muito forte, tá? Para alguns efeitos pode ficar bonito, mas para outros pode ficar um pouco maçante, né? A gente não vai conseguir o contraste. Mas é interessante que a gente saiba essa classificação e como a gente trabalha com essas cores, tá bom? Tem aqui alguns conceitos sobre cor que é legal também a gente saber na hora do prático, a gente consegue ver melhor, tá? Então, matriz é um outro nome dado à cor em sua forma mais pura. O termo também é usado para descrever o nome específico de cada membro de uma família de cores, tá? Então, assim, vai ser o amarelo, vai ser o verde, vai ser o magenta, vai ser o azul, tá? O tom ou valor se refere à luminosidade ou obscuridade relativa de uma cor. As cores possuem tons diferentes e podem ser classificadas em uma escala que vai do branco ao preto. Então, assim, aquele azul mais escuro, aquele azul mais clarinho, aquele azul piscina, aquele azul que a gente não sabe muito bem o que é, azul caneta, azul real, sabe? Então, assim, esses vários por aí. Intensidade. Saturação ou croma refere-se à força ou brilho de uma cor. As cores vivas e puras têm grande intensidade e as menos brilhantes vão se tornando cada vez mais neutras, à medida que ficam mais pálidas.
Quanto mais viva, forte é a cor, mais saturada ela é. Quanto mais acinzentada e discreta, menos saturada é a cor. Chamamos então cores saturadas as que não têm adição de preto nem branco, e as dessaturadas as que sofrem mistura de preto ou branco, tá? Mostra a figura, eu acho que acabou que eu ia botar a figura, mas assim, quando a gente fala que é uma cor pura, viva, ela não tem adição de nada, tá? Vocês perceberam que no círculo eu não botei preto, não botei branco, bege, cinza, tá? Porque elas entram realmente nas cores neutras, né? Elas não têm essa vibração que essas cores do círculo cromático têm, tá? E aí, por exemplo, eu tenho um verde, tá? Eu vou colocando preto nesse verde, vou botando um pouquinho de preto nesse verde. É até legal depois, se a gente tivesse aqui, se a gente tivesse presencial, né, se todo mundo tivesse junto, a gente poderia fazer essa experiência e tal, mas aí fica como sugestão depois, né? Pega um pouquinho do verde e aí vai botando um pouquinho de preto. Aí vai ver que o verde vai ficar um pouco mais escuro e ele vai perder aquela vibração dele. Aí eu vou botar mais um pouquinho, aí ele vai se fechando, vai se fechando. Mesma coisa também, você pega lá o verde puro e começa a botar branco. Aí ele vai ficar meio engessado, meio sem graça. Aí bota mais branco, branco, até ele vai ficar realmente branco mesmo, né? Então, que a gente fala isso, as dessaturadas que sofreram mistura de preto ou branco. É uma forma de você fazer outros tons, é uma forma também de você fazer a sua paleta, a sua escolha de cores também, é uma forma, tá legal? Luminosidade, trata do quão escura ou clara é a cor. Para escurecer a cor, basta misturar um pouquinho da sua complementar. Então, se você quiser ou rebaixar um pouquinho, esquentar um pouquinho a cor, esfriar. Se você não quiser usar aquela técnica lá do preto com branco, você pode botar um pouquinho da cor complementar na sua cor, tá? Então, assim, se eu tô com um amarelo, eu não quero aquele amarelo puro, eu quero tirar um pouquinho daquela vibração dele. Eu pego um pouquinho do lilás e boto lá, tá bom? Mesma coisa com as outras cores. Temperatura está relacionada às sensações que as cores nos passam. A temperatura de uma cor pode influenciar o humor geral de uma pintura, o horário do dia representado e até a emoção. No nosso círculo cromático, as cores vão do amarelo até o violeta, são consideradas cores quentes, pois transmitem agitação e calor, que nos fazem pensar no sol, verão, fogo, em energia positiva e lugares iluminados. Por outro lado, as cores que vão do verde-limão até o azul são conhecidas como cores frias, mais distantes, que nos remetem à água, calma, melancolia, quietude e tranquilidade. Com mais esse conhecimento, podemos perceber com propriedade que as cores quentes saltam em nossa direção, enquanto as frias recuam ligeiramente quando colocadas perto de tons quentes, de cores quentes. Me lembra uma conversa que eu tive com uma amiga outro dia sobre a capa de um livro que era uma fantasia, mas tinha guerra, tinha uma certa violência e tal, mas também tinha um relacionamento muito próximo, um amor entre as duas protagonistas. E aí a capa é mais voltada para um rosa. E a gente ficou discutindo, poxa, se fosse um vermelho, um amarelo, um lilás, um roxo, uma coisa assim, ia dar mais essa vibração, dessa violência, desse movimento da guerra, né? E beleza, não tá errado, mas aí a gente também pensou pelo outro lado. Bom, esses tons mais calminhos, esse rosa, lilás, junto com o azul, estão mais voltados para o relacionamento das duas, né? Então, como ainda mais numa capa de livro, que é a primeira coisa que a gente vai ver, né? Qual é o tom que aquele ilustrador quis passar para a história? Ele ou ela achou mais importante colocar esse tom rosa para num imaginário, no senso comum, que é uma cor mais delicada, e aí
trazer esse relacionamento aí das duas personagens. E aí eu falei, né, das cores quentes, aqui a gente tem um exemplo disso, as cores quentes ali, amarelo um pouquinho mais escuro, laranja, vermelho, lilás, né? E as cores frias, ali do lilás para o azul e passa para o verde. Conforme o clima e o ambiente descritos nas histórias, faremos diferentes opções de cores. No caso de dias ensolarados, usaremos cores quentes e vibrantes, enquanto dias chuvosos exigem cores mais baixas, desaturadas. Por exemplo, para representar uma noite fria, abusaremos de tons azulados ou frios. Se o clima for de mistério, a tendência é escolhermos cores fortes e escuras. Aqui Biazeto fala de mistério, a gente, quando vai tentar representar alguma atmosfera, uma cenografia de mistério, magia e tal, a gente fica muito nas cores que lilás, magenta, esse azul, esse conjunto aqui de cores traz para a gente essa, essa sensação de algo misterioso, né? As capas dos mágicos, dos magos, a roupa dos magos costumam ser violeta e tal, né? Aí a gente vai muito para aquele do significado das cores, né? O preto ser elegância, o branco paz, azul tranquilidade, aquilo tudo, né? É um relativamente grande esse trecho aqui, mas vamos lá. A ambientação de um livro ilustrado estabelece a situação e a natureza do mundo onde ocorrem os eventos da história. Ao grau mais simples, ela comunica um sentido de tempo e lugar para as ações retratadas, mas pode ir muito além disso, de acordo com as expectativas que definem o gênero, contos de fadas, fantasia, na construção de um clima afetivo geral que influencia em como o leitor reage emocionalmente a determinado episódio, grotesco, nostálgico, cotidiano. Isso aí vai acabar juntando o que a gente já conversou antes, né? Lembrando que o narrador tem uma intencionalidade e ele vai usar todas as ferramentas que ele tem para levar esse sentimento, essa sensação para o leitor, tá? Então, essa ambientação, que pode ser uma descrição no texto verbal ou algum desenho, e com as cores ali, que a gente já falou na ilustração, é isso que vai estabelecer esse contrato com o leitor. Olha só, essa história vai se passar aqui e a gente está contando essa história que vai ter essas ações, tá? Então, são esses elementos, essas ferramentas que se juntam para trazer essa ambientação e ter uma comunicação mais efetiva com quem está lendo. No incentivo ao desenvolvimento do enredo, por meio da contraste ou mudança drástica nas situações, em casa, distante de casa, cidade, campo, guerra ou outro desastre, e no comentário sobre o personagem. Os livros ilustrados incorporam essas funções da ambientação sem limites e um livro, em particular, um que seja complexo, pode exemplificar todas elas. Então, quando a gente tem esse conhecimento aqui, né, que eu tô dividindo aqui, né, falando com vocês da ilustração, como é que essa ilustração pode conversar com o texto verbal, que tipo de técnica pode ser usada e como essa técnica pode influenciar nessa leitura. Então, quando alguém por isso que é interessante, de repente, até depois procurar entrevista com ilustradores e ver como é que eles pensam, né, esse processo da ilustração, porque com essa conversa mesmo entre essas duas parcelas, vai se tornar uma obra que vai ter todos esses elementos aqui que esse trecho aqui está mencionando.
A presença de imagens nos livros infantis permite deslocar para elas diferentes elementos narrativos que, desta forma, podem continuar presentes na narrativa sem sobrecarregar o texto. É interessante falar isso porque, como eu falei lá também em outros slides, nem toda a informação precisa estar no texto verbal, tá? Ela pode estar também na ilustração e apenas na ilustração, porque ela vai trazer outros elementos, outras informações e tal, e assim ela não sobrecarrega o texto verbal. Tradicionalmente, as ilustrações e o texto moviam-se em dois planos paralelos. Um contava a história e o outro a ilustrava. Foi o que eu falei também, né, que é a forma menos interessante de conversar as duas parcelas. Mas uma parte dos livros infantis atuais incorporou a imagem como elemento construtor da história, de maneira que o texto e a ilustração complementem as informações. Teresa Colomer, 2017. A gente já está em 2023, né? Então, assim, muitos livros aí já apareceram realmente reforçando essa ideia dela. Tudo isso está relacionado ao problema da representação entre o referente mundo e o mundo representado, o que remete à questão da mimese, isto é, da relação semelhança-dessemelhança que se estabelece entre o referente e o representado, constituído por um determinado modo de representação. Só retomando lá o que eu falei, né? A gente tem um mundo bruto, que é um mundo a ser semiotizado, representado, passa por esse narrador, por esse ilustrador, por esse contador de história, e aí, a partir dessa realidade, ele faz a dele no livro. E o que faz a gente também aceitar melhor essa ilustração, essa história no geral, é porque, mesmo que seja uma história totalmente fantástica, maravilhosa, como os contos de fadas, por exemplo, alguma coisa ali é no pezinho de realidade. Então a gente consegue, né, entrar melhor nessa história por conta dessa semelhança de semelhança. A semelhança dá a ilusão de que existe uma relação direta entre o eu e o mundo, orientando o olhar em direção ao referente. A imagem se dá assim como transparente, como uma passagem que daria acesso direto ao mundo e ofereceria a ilusão de poder tocá-lo. Olha que bonito, né? Então, assim, o ilustrador, a pessoa que faz a ilustração, ela tem esse poder, né? Ela cria um mundo, cria um universo que é totalmente verossímil ali dentro daquela história e também para quem está lendo. Então, essa ilusão de tocar, né? É tão real ali naquela hora que a gente está lendo que a gente entende também que aquilo ali existe de alguma forma. A dessemelhança, por sua vez, estabelece um corte entre eu e o mundo, nos lembrando de que o que vemos não é o mundo físico. Então, a gente fica ali, né, se equilibrando ali, né, entre a gente está acreditando e, ao mesmo tempo, tem algo que lembra a gente que aquilo ali não é de verdade. Aqui eu trago alguns livros que eu usei aí como referências que eu falei com vocês, tá? E alguns, não só para mostrar mesmo aqui, mas de qualquer forma, quem está interessado em pesquisar literatura infantil, a ilustração na literatura infantil, fica aí algumas sugestões, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês também, antes de mostrar os livros literários, e aí eu vou conversar um pouquinho sobre eles, tá bom? Aí agora a parte prática da ilustração, tá? Eu sendo ilustrador, eu tenho que trazer isso, até para também, quem não conhece, saber mais ou menos como é que funciona esse mundinho editorial, tá? Bom, como é que um livro surge, né? Como é que ele acontece, como é que ele é publicado. Falei, né? Daqui a pouco amanhã começa a Bienal do Rio aqui, do livro no Rio de Janeiro, é um evento que movimenta muita gente. Então, mas como é que faz, né? Para o livro
ganhar forma, ganhar materialidade. O escritor, ele vai lá, vai escrever a história dele e tal, e vai submeter esse original para uma editora, tá? Eu estou falando aqui editora tradicional, tá? Que tem um editor ou uma equipe editorial que vai ler o texto e vai aprovar. Tá bom, aprovou o texto, vai ser publicado por editora X. O editor, ele tem já uma, um conjunto, não vou falar conjunto, mas assim, ele tem alguns nomes de ilustradores que ou ele já trabalhou, ou ele gostaria de trabalhar e tal. E aí ele vai pensar assim, bom, esse ilustrador aqui funciona com essa história. Pode funcionar, vamos fazer um teste e tal. E aí o editor entra em contato com o ilustrador vai ler o texto, vai interpretar e tal, e aí começa a trabalhar em cima do texto, tá? E aí tem muitas editoras, que a gente está falando aqui desde editoras independentes, pequenininhas, até gigantescas, tá? Às vezes tem essa relação entre editor, escritor e ilustrador, tá? Eles conversam sobre o livro, o que o ilustrador está fazendo, quais são as sugestões de imagem, e aí vai para o editor, ele aprova ou não, de repente vai para o escritor, ele aprova ou não, e aí e aí o livro vai se desenvolvendo, tá? Normalmente, assim, existe o ilustrador e tem o designer, tá? O designer, ele vai receber essas ilustrações, vai receber o texto original. Oi? Alguém ligou o microfone? Quem perguntou alguma coisa? Acho que não. Bom, e aí aí o designer, quando ele recebe esses materiais, ele vai montar o livro no programa de computador. E aí ele já vai ter as informações de dimensão, quantas páginas. Na verdade, o ilustrador também já vai saber mais ou menos quantas páginas. Mas aí, quantas páginas, o tamanho do livro, papel, se a capa vai ter orelha, como é que vai ser o miolo e tal. E aí monta tudo no computador, faz um arquivo em PDF e manda para a gráfica para impressão. Chega na gráfica, a gráfica vai fazer um modelo, uma boneca, para imprimir, né, para ver se está tudo certinho, se as ilustrações estão no lugar certinho, se o texto está no lugar certo, se a fonte realmente está num tamanho legal para ser lida. Nessa parte que eles veem até, de repente, se passou algum erro de digitação ou alguma coisa mesmo de revisão, né? E aí é nessa parte mais desse modelinho que eles recebem. Eles vão ver para dar os últimos acertos e aí vai para a impressão, imprime, e aí é aquilo tudo, né? Chega na livraria, ou chega nas feiras e por aí vai. O livro está pronto. Eu estou falando aí essa parte desse processo, né? Mas aí quem é ilustrador? E aí como é que quer entrar nesse mercado editorial? O que pode fazer, né? É um portfólio. O que seria esse portfólio? É um conjunto de ilustrações que você coloca ou no seu site ou em alguma rede social, desde que seja só os desenhos, e vai apresentando para os editores, manda por e-mail, tenta achar alguém responsável, né? E aí, em alguma forma, em algum momento, vão achar o seu trabalho, tá? E aí eu trago aqui sugestões de trabalhos, né? Tanto para quem está pensando em ser ilustrador ou quem é professor e vai trabalhar em literatura infantil juvenil e as ilustrações em sala de aula, tá? Primeiro eu penso na turma que quer trabalhar com ilustração, tá? Então, ler bastante, procurar realmente pessoas que falem sobre ilustração, e leia muitos livros também, porque isso ajuda na biblioteca, né? Vai criando suas referências.
fazer o círculo cromático, né? Estudar isso, saber essa mistura de cores, as técnicas no geral, né? Isso só faz melhorar e valoriza o trabalho. Procurar referências, realmente no começo pode ser mais complicado achar um estilo, mas você já sabe o que você gosta, né? Então, assim, eu tenho meus ilustradores preferidos, eu tenho meus escritores preferidos, então eles acabam sendo as minhas referências. Então, essas referências vão me ajudar a criar um estilo próprio, né? Que acaba que tudo fica misturado na minha cabeça, e aí acabei criando um estilo, e hoje as pessoas já, aquele ali é o desenho do Felipe, né? Tá? Então, assim, de tanto juntar essas referências e ver o que funciona ou não para você, acaba por ajudar a criar um estilo. Para pegar essa prática, é escolher uma narrativa curta e ilustrar. Pega um conto de fadas, pega algum conto, assim, e tal, e finge que você está ilustrando essa história e vai fazer o livro, tá? Lembrando que é uma narrativa, então você vai fazer várias ilustrações, essas ilustrações elas precisam contar essa história. Não é muito interessante você fazer ilustrações soltas, porque aí você vai estar mostrando técnica, mas você não vai estar mostrando essa narrativa, tá? Estudar diferentes técnicas, para ver o que você gosta mais de fazer, né? E é sempre bom também saber, nem que você vá usar efetivamente, mas é legal estar inteirado ali de tudo. Participar de eventos, isso é muito importante. E aí você vai conhecer pessoas do mercado editorial, vai conhecer os editores, livreiros, outros ilustradores, escritores, conversar com eles, né? De repente, numa Bienal, não vai dar tempo de conhecer todo mundo, de conversar, porque é muito lotado, mas eventos menores no sentido de realmente tamanho, né? São eventos mais tranquilos de conversar. Então, a Primavera dos Livros, que é um evento que tem aqui no Rio, que é muito legal, que dá para você realmente conversar com as pessoas. O Ler também é um evento que também dá para conversar com as pessoas. E aí leva alguns desenhos, portfólio, cartão, né? Entra em contato e por aí vai. E também ver como é que é essa coisa do evento, né? Se também vale a pena participar de evento e tal. De uns tempos para cá, tem surgido vários eventos de autores independentes, então é interessante ver também se você dá conta de ficar ali, porque artista independente hoje escreve, desenha, publica, vende o livro em feira, faz tudo ao mesmo tempo, né? E produzir trabalhos autorais, que aí acaba aproveitando as outras coisas que eu disse ali, né? Vai te ajudar na narrativa, vai te ajudar a achar o teu estilo, com coisas prontas, você consegue, inclusive, de repente, trocar com outros colegas ilustradores, e aí seu trabalho acaba circulando, tá? E aí a outra listinha foi para professores, bibliotecários, agentes de leitura, pessoal que trabalha em escola, né? Ou biblioteca e tal. Promover leituras de livros ilustrados, chamar atenção para quem escreveu, quem desenhou, mostrar a ilustração, né, a capa, o que vocês estão vendo, o que vocês acham disso aqui, como é que é esse personagem, por aí vai. É claro que a literatura não tem essa função, né? Você não precisa pensar numa funcionalidade para tudo na literatura, isso não existe, mas assim, é mais uma forma de chamar a atenção das crianças para as pessoas que fizeram o livro, né? Produções de fanzines e feiras literárias. Fanzines são obras independentes mesmo, né? A gente pode fazer o formato bem simplesinho mesmo. Isso, uma pesquisa de 5 minutos
na internet vocês acham. Eu posso até dar uma ideia aqui depois. Porque aí também vai trazer essa ideia da produção, como é que desenha, onde fica o texto verbal, onde fica a imagem, né? E feiras literárias entre os próprios alunos mesmo, né? Eles mesmos produzirem seus próprios livros, e aí depois fazer um sarau, conversa, leitura, e por aí vai. E proporcionar conversas com profissionais do livro, né? Então, se puder levar, de repente, um escritor, um ilustrador, de repente alguém adotou o livro de algum escritor, e aí chama para conversar na escola, falar sobre isso. Essa profissão de escritor, de ilustrador, para eles é muito distante, assim, é como se fosse muito difícil fazer, quase impossível conhecer alguém, sabe? Então, quando vocês levam esse profissional para a escola, para falar com eles, é possível, eu trabalho com isso e tal, eles vão olhar o livro de outra forma, tá? Então fica aí as sugestões. Eu vou deixar aqui as minhas referências dessas que eu usei, e aí, como eu falei com vocês, né? Aí, referências, vou deixar o meu contato aqui com o e-mail, Instagram e o site, tá? E aí eu vou fechar aqui a apresentação e aí a gente vai conversar mesmo, tá legal? Enquanto eu vou fechando e tal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Oi, tudo bom? Oi, é O só meu nome é interromper. Daiele. Eu tinha feito uma pergunta um pouco antes, mas acho que ainda é relevante. Eu queria saber se tu acha que tem alguma relação entre as relações do texto com a imagem e as faixas etárias. Por exemplo, um texto que seja com uma ilustração mais redundante seria melhor para as crianças mais novas, por exemplo, né? Porque o meu estudo não tem nada a ver com isso. Né, eu sou da compreensão leitora mesmo, agora eu estou trabalhando com idosos, mas eu li um artigo que falava que os jovens se beneficiavam bem mais quando eles liam um texto com uma narração complementar, enquanto os idosos ouviam uma narração redundante, então era exatamente a mesma coisa que eles estavam lendo, eles compreendiam melhor, né? Então eu me lembrei um pouco disso, vendo, né, a relação das imagens com o texto, e eu queria saber, assim, as diferenças das faixas etárias, se existe mesmo, se é mais uma questão artística. Obrigado pela pergunta. Tem a questão do mercado mesmo, tá? Tem claro que tem livros, óbvio, que não são para todas as idades e tal, mas a gente pensa muito no mercado, porque imagina, você entra numa livraria, que seja uma livraria grande, né? Eles precisam ter essas sessões e tal. Então, por isso que a gente fala literatura de bebê, né? Tem da infância, infanto-juvenil, jovem adulto ou adulto. Mas é muito também dessa coisa do público, sim, que você falou, né? Então, eu não ainda esbarrei com nenhum artigo sobre literatura para idosos, assim, achei bem interessante mesmo que você comentou, eu vou procurar depois. Mas tem isso sim, né? Dependendo da faixa, se você for ver livro para bebê, por exemplo, são mais ilustrações mais simples até, né? De repente não são tão coloridonas e tal. Então, acho que para esses extremos funciona realmente essa mais redundância, sabe? E aí, depois, a partir dos 3, 4, você já pode fazer essa literatura que eu falei com mais as ilustrações que conversam mais e colocam mais elementos. Que aí Uhum. também eles estão ali mais próximos até de observar e tal. Mas obrigado, vou até pesquisar isso também, que é interessante ver, né? Como é que você pega um livro que não seria para a faixa deles, né?
E aí você Sim. está usando, né? Legal. Aham. Pois é, até mesmo para os adultos, assim, é difícil a gente achar livros ilustrados para adultos, né? Geralmente a gente realmente associa. Se tem imagenzinha é para criança e para adultos vai ser sempre sem imagens, assim, e quando tem são poucas, né? Eu já li algumas novels japonesas e eles colocam bastante ilustração, mas acho que por vir mais daquela influência do mangá, né? Então, tem algumas ilustrações, mas são poucas. E é uma coisa tão legal, né? A gente ter essas ilustrações complementando a leitura. E tem assim, realmente essa classificação, né? Porque aí você pode usar até uma ilustração mais realista, né? Que a ilustração infantil, ela pode ir para tudo quanto é lado. Pode desde realmente ser uma ilustração mais realista, quanto algo mais cartunesco, né? Que funciona também. Mas a gente tem essa tendência mesmo, né? Quando são livros ilustrados para adultos, a gente vê realmente esse uso de uma arte mais realista, né? Mas tudo bem também, né? Acho que o mercado acaba se organizando conforme o público, né? Tudo bem que a gente tem várias questões sobre isso, mas se o público adulto, em algum momento, né, entendeu que pode ter ilustração, mas tem que ser uma ilustração mais realista, beleza. Tem a questão também do texto, né? De repente o texto verbal é algo mais calcado na realidade, então a ilustração funciona sendo desse jeito, né? A gente tem que pensar isso também, Sim. né? E uma outra pergunta que eu tenho para ti, como ilustrador de livros, né? Tem muita gente agora usando o Stable Diffusion, outras inteligências artificiais para fazer ilustrações para os livros. Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, inteligência artificial não faz arte, acho que essa é a minha. Sim. Porque, né, na verdade, a inteligência ela pega informações, né? Então, ela está pegando informações de ilustrações de pessoas mesmo, né? Está ali fazendo isso. De novo, se a gente já está até, enquanto ilustradores, quadrinistas também, a gente está se organizando nisso sim, porque muitos editores, tem editor assim, quando começou mesmo, né, assim, esse negócio, eles estavam meio que brigando quem ia lançar o primeiro livro ilustrado com inteligência artificial. Uhum. E teve até um caso de uma editora que fez assim, mó estardalhaço no Instagram. E aí, quando eles perceberam que os comentários estavam negativos, eles, não, gente, era assim, era para a gente conversar sobre o assunto, para discutir e tal. Uhum. Bom, se tivesse todo mundo achado o máximo, né, ia ser o máximo e ia correr solto. Mas eu acredito que acabar sendo uma decisão editorial, porque vai ser um corte também, né, de gasto, você não vai gastar com o ilustrador, você vai pegar ali a imagem pronta já, Sim. e eu acho que para o público em geral, eu acho que não vai fazer tanta diferença, a não ser que seja um leitor que esteja inteirado, que goste, que acompanhe ilustração, sabe? Mas Uhum. eu acho que para o grande público que não está ligado nisso vai passar batido. Mas a gente já está assim se organizando para isso, viu? Porque está vindo muito forte Sim. e é uma forma de precarização, né? Uma das várias coisas que a classe artística no geral já sofre, né? E Sim, aí eu sou ilustradora, então eu sei bem como é, né? é, Mas queria saber para a questão dos livros mesmo, mas obrigada. você percebe que com narrativa é muito esquisito, tá? Porque pipocou, acho que mês passado, uma história em quadrinhos feita em inteligência artificial. Aí a Uhum. gente percebe que a narrativa foi embora, a narrativa não existe ali, né? Sim. A primeira vista pode ser um desenho bonito e tal, né? Tem o lance das mãos, né? Com vários dedos e uma assim. Sim. Que daqui a pouco isso vai ser solucionado, mas tem um problema forte com narrativa. Então, para a ilustração, como a gente está vendo com o livro, né, que a gente precisa contar a história por meio das ilustrações,
eu acredito que as editoras sérias, elas não vão pegar, não, vão continuar com os ilustradores sim. Pois é, porque existe uma grande perda do storytelling nessas imagens, né? A galera geralmente que utiliza essas inteligências artificiais para fazer imagens, eles não têm domínio sobre toda a questão de contar a narrativa com a imagem, eles só geram alguma coisa que seja bonita. E eu acho que muito disso, muito dessa riqueza da ilustração vai ser perdida, né? Vai acabar sendo só uma coisa para mostrar o que tá descrito ali numa cena ou num momento, né? Isso é bem, bem triste. Além de, claro, a precarização dos artistas, né? Com certeza. Mas Quando for também... só capa, eu acho que vai passar de boa, né? Quando é só realmente ilustração de capa. Mas quando Sim. for realmente de essa narrativa que precisa ser um pouco mais fundo, né? A fundo, aí vai ser mesmo. Vão lembrar do ilustrador, vão lembrar do quadrinista e vai fazer, né? Enfim. Mas, alguém mais alguma pergunta? Você tem mais alguma pergunta? Porque aí eu ia para os livros. Partir para os livros. Bom, como falei com vocês, né? Eu vou aqui mostrar. Vocês conseguem ver? Eu chego mais pertinho assim? Não tem problema. Esse aqui é um caso de reendereçamento. O que a gente fala que é o reendereçamento? Né? É um texto que não foi escrito para criança e em algum momento a editora transforma esse texto e usa para um objeto que fica uma obra infantil, tá? Então, esse aqui é o Esmalha, do Alfonso de Guimarães, é uma poesia muito bonita. E aí o Odilon Moraes, ele fez a ilustração. E aí é a história de uma mulher que ela está presa numa torre, e aí ela vê a lua, e aí dessa torre tem um lago, ela vê a lua no lago, enfim, é muito bonito. E aí o livro, ele é assim, ó. A gente pode ler ele assim, né? De cima para baixo. E ele tem esse projeto gráfico que ele se abre, né? Ele fica grande. Então, como tem essa narrativa da lua no céu, na lua na água, e você está sempre no texto olhando cima abaixo, o próprio livro faz isso, né? Então, é o que eu falo, né? Que às vezes às vezes não, né? Espera-se que o projeto gráfico ajude nessa história. Esse aqui do Peter Newell, que é o livro inclinado pela Ciranda Cultural, ele é assim mesmo, ó. Tá vendo? Ele tem um cortezinho, ele é inclinadinho aqui, dá para ver, né? Porque é a história de um carrinho de bebê que a babá solta e o carrinho de bebê ele vai rua abaixo. Então, eu não posso nem mostrar muito para vocês, gente, por conta de direito autoral e tal, não posso ficar mostrando muito livro. Mas, pelo menos mostrar uma aqui, que é o livro todo é o carrinho do bebê rua abaixo, né? E ele vai atropelando, vai acontecendo um monte de coisa. E aí o livro é assim, inclinadinho, né? Então, esse aqui é Monstros do Cinema, do Augusto Massi e Daniel Kondo. Que aí eles pegam vários monstros aqui. Tem Frankenstein, Drácula, Corcunda, Múmia, Zumbi, King Kong. E é um daqueles livros que ele é dividido em três aqui, ó. E aí você consegue aí tem a parte de cima do monstro, aí tem a parte aqui do meio e aqui os pés, né? E aí você vai montando seu monstro aqui. E aí tem essa capa aqui que se abre. Uma referência clara, né, a Nosferatu, os monstros mais conhecidos mesmo no cinema, né? E aqui a questão da classificação, né, que a gente comentou. Está escrito aqui, liberado para monstrinhos de 0 a 99 anos. Então, é um livro
mais de imagem, ele tem algumas referências mesmo sobre a história do cinema, a história dos monstros e tal, mas é um monstro que não assusta e tem essa brincadeira aí, né, com que você poder fazer um monstro. Esse Lobo Maurinho aqui, ó, do Gustavo Luiz do Mig, é aquele caso que eu falei com vocês, que o texto verbal está indo para uma direção e o texto não verbal está indo para outra direção, tá? Porque o texto verbal toda hora fala que o lobo Maurinho é um lobo muito, muito mal, mas a ilustração mostra que ele é um lobo bom, né? Então, vou só mostrar uma aqui, ó. O lobo Maurinho, ele bate nos porquinhos. Ele batendo num porquinho é isso aqui, ó. Ele quebrando os cofres. Então, assim, o texto é para ser uma coisa, né? E a ilustração é outra, totalmente diferente. E quando junta os dois, dá esse efeito de comédia. Esse aqui é o Como Ter um Amigo Fantasma, da Rebecca Green. É da Dark Side Books, né? Do selo deles infantil, o Caveirinha. E aí eu trouxe esse livro aqui porque a literatura infantil ela vai falar muito. Eu falei lá no começo um dos meus interesses, né? É o tema fraturante, que é aquele tema difícil de lidar, que às vezes os pais, os professores, eles têm medo de falar com a criança, né, e tal. E nesse caso aqui, a menina, ela tem um amigo que é um fantasma e o livro acaba falando sobre morte, né? Sobre essa finitude da vida. E é um livro muito bonito, bem delicado, as ilustrações, as cores são nesses tons assim, ó, meio terra, cinzentados, um ponto de vermelho. E aí também tem a ver com aquele meu ponto lá que eu chamei a atenção sobre a escolha das cores para você contar a história, né? Esse aqui é da Louise Weiss, pela Kozak Naif, né? A Kozak Naif já fechou faz um bom tempo, mas eles tinham essa preocupação com o projeto gráfico dos livros. Esse aqui ele é bem diferentão, porque você abre ele assim, e aqui na verdade é um espelho, e você lê o livro no espelho. Eu acho que não vai dar muito para ver aqui, mas assim, aqui tem as ilustrações. E aí, o texto, aqui no papel, ele está impresso de forma inversa. Que aí, para você ler da forma correta, você tem que ler pelo espelho. Nossa, que legal. É muito legal esse livro, assim. Eu não sei se é fácil de achar, não sei, porque tem muito tempo já, né? Enfim. Esse aqui é Aventuras de João Sem Fim, do Rui de Oliveira. Rui de Oliveira é um dos nossos grandes nomes na ilustração. Esse é um livro-imagem, tá? Quer dizer, é um livro que a história dele ele é apenas contada por ilustrações. Então, isso aqui vai realmente naquele papo da narrativa e como é importante o ilustrador ter essa noção, né, de como contar uma história. E aí o livro-imagem ele vai te cobrar isso, né, que você realmente conte uma história só pelo desenho. Pois é, eu estava pensando também que os livros infantis, eles têm um terceiro tipo de interação, né? Que muitas vezes são essas coisas que a criança toca, às vezes ela coloca o dedo para algum bichinho se mexer, ou então elas leem no espelho, como tu acabou de mostrar, ou o livro é inclinado, né? Tudo isso é bem diferente dos livros que a gente começa a ler mais para a idade adulta. E deve adicionar bastante coisa para a compreensão daquela história, né? É uma terceira linguagem. Sim, não é o que eu estudo, mas tem os livros pop-up, né? Foi o que você comentou. Você puxa um pedacinho de papel, aí aquele personagem salta. Sim. Você vai fazer um monte de coisa ali e tem, mas e é isso, né?
É uma outra forma, você está se apropriando daquele objeto livre, que acaba virando um brinquedo também, né? A gente tem alguns pesquisadores que falam isso, objeto livre, livro-brinquedo, porque você não está apenas lendo, você está transformando ele de alguma forma, né? Então você está brincando, transformando de uma forma, ficou esquisito. Mas você está Sim, sim. mexendo com ele ali, está transformando, está mudando ali a configuração dele. Então é um outro tipo realmente de ler esse livro, né? Esse aqui é o livro Foguete, também do Peter Newell, o mesmo autor lá do livro Inclinado. Esse é o livro do foguete. E no comecinho da história, uma criança solta um foguete dentro do porão. E aí o foguete ele vai atravessar todos os apartamentos do prédio. E aí como a gente vê isso na ilustração, o livro ele tem um buraco. E aí todas as ilustrações elas são perfuradas, né? Tem esse buraco aqui porque o foguete passou nele, né? Então ele é um livro que ele tem esse furinho no miolo justamente para mostrar isso. Esse aqui que eu acho muito legal, que é do Olivier Douzeau, o Dariz. O Dariz ele vai se inspirar no nariz do Gogol, né, que é um conto do Gogol e tal. E aqui nesse livro, o nariz ele tá andando, só que esse nariz ele tá resfriado. Então, o texto verbal é muito legal você ler em voz alta, porque fizeram as adaptações aqui para parecer que você está resfriado, né? Então, vou ler só um pouquinho aqui, só um parágrafo para vocês entenderem. No cabinho encontramos um nariz brés-dórico, uma trompa que estava também embebida. Tinha bebido muita água e engolido peixes do rio. E ô, Parata, onde vai? A trompa falou. Então, assim, o próprio texto ele tem essa brincadeira com o narrador, nariz que está resfriado, ele está entupido. E as ilustrações são bem interessantes também. Eu trouxe dois livros aqui que eu tenho, que é do Márcio Vassalo, e só que são duas edições diferentes. Uma ilustrada pela Marilda Castanha e outra pelo Bebel Collage, para mostrar mesmo que, como ilustrador, realmente ele faz uma diferença absurda, né, nesse texto, porque é o mesmo texto do Vassalo, só que duas ilustradoras totalmente assim, com técnicas diferentes, e aí o tom do texto, até a materialidade, assim, o tamanho que é diferente, né? Tem um que é pequenininho, tem um que é maior. Então, esse aqui da Magda Castanha, vou mostrar um aqui, que ela faz até uma brincadeira com aquele quadro Grito. E aqui a Bebel tem um traço totalmente diferente, que é muito. Eu acho muito bonito também, que é muito detalhado, tem muitas. Você fica assim, você olha essa ilustração, você fica muito tempo procurando essas informações que ela coloca no livro. Esse aqui, Era Uma Vez um Balão, do Júlio Emílio Braz, e quem ilustrou foi o Jean-Claude Alphen. É a história de um balão esse balão está num apartamento e ele vê o mundo pela janela da sala. Então ele fica com medo de sair, mas ao mesmo tempo ele está querendo se aventurar e tal. É interessante que a capa do livro é azul, mas a parte interna é um amarelo, assim, né? Bem forte, bem quente. É um amarelo convidativo, né? Aquilo das cores que eu falei com vocês. Esse azul aqui é uma coisa meio de medo, né? Que você tá ali num canto.
E esse amarelo ele chama muita atenção. E eu trago esse livro porque o ilustrador ele fez uma coisa muito interessante. A história termina no ponto e aí a ilustração dá um final para ela. Eu não vou mostrar muito, não, que aí é o spoiler e cai naquele lance de não poder falar muito, mas entra naquela parte do que o ilustrador ele está contando a história junto com o escritor. É uma recomendação aqui. Dentro deste livro moram dois crocodilos da Cláudia Souza com as ilustrações da Ionite Zilberman. E aí eu trouxe esse livro que ele é muito interessante por conta da ilustração. A personagem é um menininho que ele vai discutir essa questão do medo, né? O que é medo para ele, do que ele tem medo, do que ele não tem. Mas a ilustração ele é feito num papelão, ele é recortado e aí todo o cenário são os elementos e aí a ilustração é em fotografia. Os óculos dele são aquelas cartelas de remédio, né? Onde os remédios ficam, ela recortou ali e fez o óculos. Então, assim, é para mostrar realmente como a ilustração é um universo infinito, né? Você pode fazer com várias coisas. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, da Lenice Gomes, com as ilustrações do Ângelo Abu. São 4 histórias curtas de assombração, do folclore nacional. E aí eu só vou mostrar uma que eu acho muito legal aqui, porque são 4 histórias, né? E aí o Abu ele escolhe uma cor para cada conto. Então tem um conto que é mais cor de terra, outro cinza, outro verde, vermelho. E isso dá o tom da história. Então, assim, são livros, assim, são 4 histórias, você está no mesmo livro, mas são sensações e atmosferas totalmente diferentes. Esse aqui é um vermelho, porque é o homem que foi tocar no inferno. Então, assim, ele usa o vermelho, que é realmente dentro desse imaginário, né? O vermelho é calor, é fogo, e também o vermelho é a cor do demônio, né? Enfim, e acaba usando esse vermelho para colocar nessa história sobre o inferno. Esse livro aqui, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, é escrito por Arden Druce e ilustração de Pat Ludlow. Na verdade, ele teve um ano aí, já tem um tempinho, que bom que também já passou. Esse livro teve uma polêmica em cima dele, né? Porque bruxa, bruxa. E de tempos em tempos a literatura infantil ela é vítima de certo conservadorismo, né? E de literatura infantil não poder ter bruxa, fada, duende. Então, como é que você faz uma literatura infantil sem trabalhar esse mundo fantástico, maravilhoso, né? Fica bem complicado. E essa ilustração aqui é sobre uma festa e um monstro vai chamando o outro, né? Assim, bruxa, vem à minha festa, eu só vou se convidar o gato. Aí o gato, eu só vou se eu convidar fulano, aí por aí vai, né? E aqui a ilustração é bem interessante porque é um livro que ele não é um livro pequeno, assim, né? Ele deve ser um pouquinho maior que um A4. E as ilustrações são em página dupla. Então, a ilustração fica muito maior. Então, o impacto também é muito maior, né? E são ilustrações realmente muito bonitas. Esse aqui é o Pedro Carteiro, inspirado no Pedro Coelho, né? O personagem da Beatrix Potter. E aqui nesse livro, o Pedro, ele vai em algum lugar, vai falar com um dos personagens, aí o personagem fala, você entrega essa carta pro fulano? Aí quando ele vai entregar a carta pro fulano, poxa, você pode entregar esse bilhete pro outro? Eu posso entregar? E aí vai isso, né? Vai passando e vai fazendo, entregando esses recados. E é legal porque às vezes tem assim mesmo a carta e tem realmente uma cartinha aqui dentro. Você puxa aqui
Deixa eu ver se eu consigo. Aqui dentro tem uma cartinha. Aí você puxa e lê a cartinha, sabe? E aí você vai ver o que, que o personagem queria falar com o outro, né? E por aí vai. Ainda falando sobre diferentes tipos de ilustração, o João e o Pé de Feijão, que é um reconto do Júlio Emílio Braz, e a ilustração do Salmo Dança. O Salmo, ele pegou moedas e antigas notas, recortou, fez colagem e fez as ilustrações. Então a gente tem esse resultado aqui, com recorte de notas e algumas moedas também. E tem tudo a ver com o João e o Pé de Feijão, que é uma história sobre pobreza, né? E depois, por conta da inteligência, da esperteza da personagem, ele consegue ficar rico, né? Então tem tudo a ver esse material do dinheiro sendo usado nessa história. Eu trouxe aqui também como é que a gente está? A gente está legal de olhar. Esse aqui, Tudo Bem Ser Diferente, do Todd Parr, que aí eu trago esse exemplo aqui, a ilustração dele que é assim, né? A gente pode falar que é relativamente simples, né? Não tem grandes efeitos aqui, porque se for comparar com outras ilustrações que eu já trouxe aqui para vocês, para mostrar que o problema não é se é uma ilustração bonita ou feia, sabe? A gente tem que sair um pouco dessa classificação aí, mas é ver se realmente a ilustração ajuda na história, né? No texto, né? E aí ele fala tudo aqui ser diferente, é um livro que assim, não tem muita história, na verdade, né? Vai falar sobre as diferenças e cada um tem a sua própria característica e na verdade é uma ilustração que se aproxima muito do próprio desenho da criança, né? Então também ele pode ser visto por essa forma. Eu ainda estou com uns minutinhos, eu vou mostrar outros livros teóricos que eu acabei não abordando na minha apresentação, mas que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem depois. A editora Livros da Matriz, ela lançou esses cadernos aqui, ó, com realmente textos teóricos sobre algo ligado ao universo da literatura infantil. Então, assim, são 5 cadernos até agora. O primeiro é No Labirinto da Palavra, Guia de Viagem, de Ariana Schiloni. Páginas Mudas, Livros Eloquentes, de Ana Lartiteg. Isto Não é uma Novela Gráfica, é um Cachimbo, Olala Hernandes Hans, que aí já está também já falando de história em quadrinhos também, né? Era uma Voz, o primeiro livro do bebê, Beatriz San Juan. E O Contrato Fantástico, de Célia Turrion. Vamos lá. Esse aqui, A Representação da Criança na Literatura Infantil e Juvenil, da Isabel Lopes Coelho. Aí é mais realmente para quem se interessa por literatura e quem, de repente, quiser escrever e ter mais algum teórico aí na lista. Nelly Novaes Coelho, Contos de Fadas. Quem estuda literatura infantil no geral vai acabar passando por algum livro da Nelly Novaes Coelho. Esse aqui é voltado para os contos de fadas, porque o conceito de infância é algo muito recente, né? Antigamente, criança era um adulto menorzinho. Então, os contos de fadas, eles meio que foram o pontapé para essa literatura infantil, né? Por mais que os contos de fadas originalmente não sejam leves, né? Eles são violentos, até por conta da realidade mesmo, da época que eles foram disseminados e depois recolhidos. Mas o Conto de Fadas ele tem muito essa relação com a literatura infantil, né? Então, para entender esses símbolos,
entender esse caminho que o Conto de Fadas fez, é interessante ler. A Teresa Colomero eu coloquei tá no slide, então tem lá a referência, assim como esse livro ilustrado também, eu também falei dele, então por isso que eu estou passando aqui rapidinho. Neri Novaes Coelho de novo, literatura infantil, esse meio que é a Bíblia, né? Porque ele tem aqui teoria, análise e didática, então ele vai passar por vários temas que são importantes para a literatura infantil. Já que eu falei de cor, não é um livro de literatura infantil ou literatura, mas quem quiser se aprofundar, tem esse aqui, A Psicologia das Cores, da Eva Heller, que aí ela foi uma pesquisa que ela fez, né, falando, o azul ele vai significar isso, e aí tem um capítulo sobre o azul, o amarelo, o laranja, o verde, então assim, como essas cores elas mexem com nossas sensações, o que elas transmitem para a gente, e por aí vai, é um livro bem interessante. Esse Paralelo Livro Ilustrado tá aí na minha referência, eu coloquei um trecho dele na minha apresentação do slide. Esse aqui era uma vez uma capa, ele é interessante porque ele vai trazer essa história da capa da literatura infantil juvenil mesmo, tá? Como começou essa preocupação maior pela capa dentro da literatura infantil. E aí vai falar também como foi a tecnologia das gráficas, como é que isso foi se aprimorando e como essa evolução foi aceita, abraçada pela literatura infantil juvenil. E esse aqui que estava só na capa, eu acabei não usando, mas esse é bem legal também. Livro Infantil Ilustrado, a Arte da Narrativa Visual. Ele vai trazer vários exemplos de livros infantis e como a ilustração vai falar também da ilustração que ajuda a contar a história, que é diferente, né? O que é apropriado para a criança, o que não é, como é que a gente vê isso, como é que a gente estuda, tá? E aí tenho 10 minutos, acho que quem ainda tiver mais alguma pergunta, quiser saber mais alguma coisa. Não? Tá todo mundo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Oi. Fernanda. Oi, Fernanda. Só um comentário mesmo, não é uma dúvida, mas quando você começou a sua apresentação falando de livros de literatura infantil que tem essa pegada do horror, do terror, eu me lembrei bastante do Neil Gaiman. E uma coisa puxando a outra, ele também tem um livro que foi ilustrado, né, pelo Chris Riddle, voltado para um público YA, que é a história na verdade, uma releitura da Bela Adormecida. Lindíssimo. Né? Muito bonito. Que aí também é um livro que explora muito mais o preto e branco e alguns tons de dourado do que aquela profusão de cores. Eu acho que tem muito a ver com o público, né? Sim, e também não é porque... eu acho que aquele ali é um público mais adulto, realmente, né? Mas não quer dizer que para criança o livro necessariamente precisa ser super colorido, tá? Você pode fazer um livro preto e branco para criança, sim, que super funciona. A primeira versão, que a gente conhece muito a versão do Chapeuzinho Amarelo pelo Ziraldo, né? Mas a primeira versão mesmo do Chapeuzinho Amarelo, a ilustração é linha, sim, uma linha bem delicada, uns poucos pontos em amarelo, e eu acho realmente que ali dá uma sensação de medo muito maior do que a no do Ziraldo, por exemplo, né? O Ziraldo ele vai justamente para isso, ele vai para o extremamente colorido, e aí, de repente, tira um pouco aquela insegurança que a menina tem e tal. Então, essa primeira ilustração mesmo do Chapeuzinho Amarelo, ele vai trazer isso. É uma linha mesmo só preto e branco, pouquinha coisa amarela, e super funciona. Então, assim, quem não conhece, fica aí a sugestão. Mas é isso, não precisa ser um livro
com várias cores. Às vezes o preto e branco resolve muito bem a proposta do livro. Ah, com certeza. E é interessante a gente pensar que as cores também criam campos semânticos, né? Então, dependendo das cores que estão sendo utilizadas, elas por si só já passam uma mensagem. Isso. Assim como a ausência de cores também, né? Também passam mensagem, justamente. É isso. Muito bacana. Obrigado. Bom, eu acho assim, a gente tem uns 5 minutos aqui, né? Então eu acho melhor encerrar, porque daqui a pouco tem outra mesa, né? E aí eu acredito que a equipe precisa de um tempinho aí para se organizar para a próxima. Flávio, você tá aí? Opa, Felipe, quando puder interromper, você me avisa pelo chat, tá bom? Ah, tá. Então acho que eu já vou finalizar aqui então. Eu vou avisar aqui então, Ah, formalmente. já posso encerrar então? Pode sim, muito obrigado. Ah, obrigado. Desculpa pedir para as mensagens irem pelo chat, é porque tá uma confusão Aham. imensa aqui. São 6 falas ao mesmo tempo, então eu não consigo compreender os áudios. Por isso que eu peço pelo chat. Mas, Ah, de não, todo tudo modo, bem. parabéns pelo minicurso. Eu vi que acabou aparecendo um número legal de participantes. De todo modo, o seu minicurso foi gravado e vai ser exibido na nossa página de letras, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Depois eu dou lá uma procurada. Obrigado. Então, assim, vou encerrar então. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal do evento, pelo espaço. Foi bem divertido, gostei bastante.